Bem-vindo ao Fala Maria. Hoje a minha convidada é especial. Aliás, todos os nossos convidados aqui são especialíssimos. Eu estou com a Patrícia Treviso, uma amiga de longa data e, pois é, recentemente eu fiquei sabendo que a senhora menina linda, maravilhosa, com essa carinha de linda, Obrigada. é uma mulher poderosa. Olha só, vou ler para vocês aqui, olha, a Patrícia Treviso, ela é mentora e consultora em liderança, com mais de 15 anos de experiência em gestão de equipes e desenvolvimento humano, especialista em liderança consciente, gestão de conflitos e comunicação não violenta. Acredita que liderar é transformar pessoas com propósito. Patrícia, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Má. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você ainda. Amigas, né? Muito! Olha que incrível, né? A gente se conhece há muitos anos, Muito. eu acho, desde 2005, eu Por acho, aí, Má. 2005 e 2006, né? Por aí. Que coisa! E os nossos caminhos, eles foram assim, a Eles gente foi foram. andando, eles Isso. foram, Eles né? foram. E Eles nós foram. fomos permitindo. E nós fomos permitindo, né? Exatamente, né? Não fechamos nenhuma porta, fomos permitindo e Deus conduziu. E Deus conduziu. Patrícia, em que momento da sua trajetória você descobriu que a liderança seria seu verdadeiro propósito? Mas acho que desde sempre, né? Sim, A diferença é que, com o amadurecimento, isso foi, estando mais constante na minha vida. Mas a liderança mesmo, ela veio há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, e foi o meu primeiro feedback negativo. sim. Quando eu levei um feedback negativo, aquilo me trouxe medo, me trouxe angústia e me trouxe naquela incerteza se eu seria realmente capaz de estar na frente de uma equipe. Sim. Só que ao mesmo tempo que eu tive essa incerteza, eu tive a certeza de que eu era capaz, porque a gente se conhece, a gente sabe que a gente não vai deixar se afrontar. A gente não A desiste. gente não desiste, né? E por mais que eu tivesse medo na época, eu não desisti. Eu fui estudar, Sim. eu fui adquirir conhecimento. E aí, quando eu adquiri conhecimento, eu descobri qual era o meu propósito. E aí estou eu aqui como mentora. Que bacana, já há 15 anos. Já. E aí o seu público, os seus clientes, todos os tipos de empresas ou tem algum nicho Então, específico? eu comecei com um nicho específico, né? Que era mais voltado para algumas pessoas da área da saúde. Só que hoje ele ampliou. Sim, Né? Então, assim, hoje eu atendo líderes, CEOs e diretores, né? De uma ampliedade de segmentos. Porque, sim, na verdade, a liderança consciente, ela se adequa a qualquer departamento. E hoje, né, na dinâmica que nós temos hoje, ela precisa se adequar. sim. Então, por isso que ela se tornou um pouco mais ampla. Mas eu comecei realmente bem nichada, e aí a experiência foi me levando também para outros caminhos. Sim. Agora, por quê? O que é liderança consciente? A liderança consciente, ela é diferente daquela liderança tradicional, né? A liderança tradicional, que a gente chamava de, o meu chefe, né? Isso modificou muito. Ela vingava processos, né? E automaticamente você tinha que ter tudo entregue muito rápido, né? Então, existia a demanda e você tinha que entregar aquela demanda. Hoje, nós também temos demanda, nós temos meta, nós temos processos, nós temos indicadores, porém, nós visamos pessoas. E como é que faz isso? Me explica. Então, Estou curiosa, quero saber. quando a gente começa a conhecer as pessoas que trabalham na nossa equipe, nós conhecemos as fraquezas também. Conhecendo
o que ela tem de bom e quais são as fraquezas, a gente vai começar a direcionar aquela equipe. Então, o correto daquela pessoa trabalhar com qual tipo de pessoa, né? Que a gente chama de trabalho e estudo de metodologia DISC. E aí nós acabamos por formar uma equipe de alta performance, que a gente chama hoje em dia, né? Essa equipe, a função é criar uma conexão. Equipe com conexão, eles vão conseguir trabalhar juntos Sim, e automaticamente aumenta essa produtividade. sim. Olha, que incrível. Então, eu diria o seguinte, que as empresas, precisa, antes de contratar, no processo, vamos dizer assim, no processo seletivo, precisaria já passar por alguma entrevista específica, ou ou descobre depois, por exemplo, você fez uma boa entrevista, a pessoa: "Ah, acho que dá certo para aquela, para o que eu preciso", e aí, 90 dias, vai conviver com a pessoa 90 dias. "Ah, Uhum, ela é bacana, trabalha, ela aprendeu". E aí, após o quarto mês, pelo menos a experiência que eu uhum. tenho aqui, após o quarto mês, que aquele funcionário, ele vai se soltando Sim, mais, ele vai ficando mais, né, mais, vai se integrando mais. Então, você aconselha, eh, iniciar esse processo com esse novo funcionário ou candidato na entrevista, no processo de entrevista, no processo de recrutamento, ou depois que ele já está na empresa trabalhando? na verdade, funciona assim, ó, no processo de recrutamento, hoje a gente já tem ferramentas que auxiliam na condução de quem é aquela pessoa, Sim, principalmente comportamental, né? tá, já dão Já dão sinais. sinais. Aí, quando você faz a entrevista, na entrevista é lógico que ele vai se vender Exato, e você compra pela venda, exato. certo? E tem alguns que não vendem tão bem assim. Exatamente. Mas aí a gente já, logo na entrevista, a gente já tira o campo ali, né? Sim, Aí você traz esse colaborador. Como você disse, ele vai ter um período de experiência. É óbvio que no período de experiência, a maioria quer mostrar tudo e mais um pouco para ser contratado, exato. né? Dá o seu melhor Dá o ali, seu porque quer melhor, ficar. é. Só que, na verdade, nós vamos conhecer realmente aquele colaborador, é sempre o após. Então, é o que eu digo, é sempre É após sempre o a após, é experiência, sempre o após porque aí ele experiência. já está mais seguro de Exatamente. que passou na experiência, então ele já começa a conversar mais com Isso, os demais colaboradores, já vai se soltando, né. exatamente. E e e aí, nesse período que começaria Que começaria a observação. a observação. Nós temos que observar. Isso dura quanto tempo? Não, isso pode durar um dia, como pode ser uma pessoa que você tem que observar um pouco mais. Sim, E para aí tomar a demanda decisão para tomar certa. uma decisão certa. Só que, normalmente o que acontece, o bom líder é aquele que demonstra segurança. Sim, Quando você demonstra segurança, a equipe confia em você. Quando a equipe confia em você, eles se abrem. sim, Então é uma coisa bem de imediato. Então, assim, cabe ao líder, desde o início, mostrar segurança para aquele colaborador, para que quando passe aquele período, ou até mesmo já no meados do período, e você observando, você já começa a pegar alguns pontos. E aí existem pontos que precisam ser melhorados e trabalhados, porque dá para ser melhorado e trabalhado, e aí existem alguns pontos que não, entendi. né? Sim. Então, aonde entra a fase de desligamento daquele colaborador. E mesmo assim, depois desse período, e você observando, você vai começando a ter algumas disposições de afinidades.
E às vezes nem sempre a afinidade de um colaborador é no mesmo setor que ele trabalha, às vezes pode ser em outro setor, Sim, né. O o mais importante disso tudo é, primeiro, não acontecer ruídos que levam a conflitos. E o segundo é você conseguir direcionar aquele e tirar dele o melhor dele, que é o que ele faz, qual é a função que ele faz, sim, né. E aí você vai colocando pessoas porque, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que é extremamente engajada, que quer as coisas para ontem e tudo mais, eu tenho que ter junto dela uma pessoa mais calma, porque eu tenho que ter o balanço, tem que equilibrar. tem que equilibrar. A gente tem que começar a trabalhar com equilíbrio. Né, e até um contexto emocional. Se eu tenho uma pessoa que eu começo a perceber que ela é emotiva, que ela se ofende por algumas coisas, só que eu tenho uma que é alto astral e tudo, essas pessoas têm que estar junto. Porque por mais que essa daqui está tentando ir para baixo, essa tem um alto astral. Sim, Então, aí a gente vai começar a trabalhar, aí a gente vai por isso que até a fase de consultoria, né, é no mínimo 6 meses. 6 meses para 6 avaliar meses uma 6 meses trabalhando com os líderes, e sim, ensinando os líderes a fazer essa avaliação. sim. Muito bom. Isso você não vai parar de assinar contratos, porque Que assim seja, que venha. é porque é super importante hoje em dia, porque no passado, por exemplo, a gente escutava muito falar das pessoas simples que tinham que começar a trabalhar logo cedo para Uhum. ajudar em casa, e além disso ainda tinham que estudar, ajudar a mãe, o pai, Sim, né. A exemplo dos italianos, que a família toda trabalha no seu negócio, né. sim. Então a assim, no passado, mais no passado do Uhum. que hoje, né, então as pessoas, elas, não tinham muitas escolhas, né, elas tinham que trabalhar mesmo Sim, ali, e logo muito cedo era dito a elas: "Olha, é é isso, o isso, que tem para você é isso". Então, não tinha jeito, tinha que agarrar e tal. isso. Hoje já tem muitos métodos, muitas técnicas e cada dia, ah aparecem mais, né. Faz parte, porque nós estamos numa velocidade muito intensa de informação, de tecnologia, tudo mudando. Hoje nós temos uma profissão, amanhã talvez a gente não Uhum. tenha mais, porque serão substituídas e etc, etc. Então eu penso que o seu trabalho é super importante nas empresas, até para acompanhar essa evolução, assim, rápida que está Sim, acontecendo, no mercado, né, sim. como um É todo. porque, aí nós falamos até de gerações, né. Sim, Por exemplo, os nossos avós, eles eram de geração X, e aí depois nós já somos aquela geração mais Y, e aí estamos já lidando com uma geração Z, sim, né. Então são demandas de gerações diferentes e logo daqui a pouco, estaremos aí com a geração alfa. O que acontece é que lá atrás, como você falou, era tudo imposto. é isso, né, Era tudo você só imposto. tem É isso. isso. Você chegava na empresa, o que que você vai fazer? Né, "Ah, então, ó, aqui são os papéis e você vai datilografar". Ok, era o que você fazia. E muitas vezes você fazia isso por uma vida inteira. Exato, Hoje, nós geração, Y, nós trouxemos isso dos nossos pais, porém começamos a entender que as coisas precisam ser diferentes, até por conta da geração Z, que é uma geração que já está vindo completamente tecnológica, sim, e eles procuram tudo na internet, e tudo que nem você falou, tudo se modifica assim. rápido. Rápido. Então hoje, nós estamos trabalhando com líderes dessa geração da Y, e esses líderes, eles estão no meio termo. Sim, Então eles aprenderam que não adianta hoje você chegar para uma geração e falar: "Olha, faça isso", porque eles vão trazer contextualizações em cima disso. sim, eles vão tem os porquês. "Olha, mas Exatamente. olha, se fizer isso, vai acontecer isso". Exatamente. Então, assim, se eles trazem os porquês,
Nós hoje, como liderança consciente, temos que também trazer os porquês. Exato. E começar a remodular. Porque que nem eu te falei em questão de equipe, às vezes um colaborador, ele é muito bom, mas você vê que ele é bom o suficiente para trabalhar sozinho. Aí eu pergunto, dentro da sua empresa, tem um lugar que ele poderia trabalhar sozinho? Porque ele é excelente. Ah, tem. Modifica. Ou desliga, né? Ou desliga, entendeu? Tudo vai depender como vai estar o contexto ali da empresa e se é um colaborador bom ou se é um colaborador bom, mas traz diversos conflitos, aí você acaba nem ficando com esse colaborador. Sim, Mas assim, se ele é um colaborador bom, mas ele gosta de trabalhar sozinho e você percebe que ele precisa de uma dinâmica para trabalhar sozinho, que ele a performance dele se sobressai, então você coloca ele para trabalhar sozinho. sim, Agora, se você vê que não, que é um colaborador, ele é muito fácil de se trabalhar, ele tem uma liderança natural, você tem que colocar ele mediante aquela equipe, conduzindo a equipe, conduzindo o caminho da equipe. sim, Então, assim, por isso que veio uma grande diferença para nós de uma liderança antiga, tradicional, para uma liderança inovadora. E a liderança inovadora, ela vai pensar na humanização. sim. É, e bem sábio, eu acho que até você respondeu o que diferencia a liderança consciente da liderança Tradicional. tradicional. Eu penso, Patrícia, já ia te chamando de Ah, Pati, pode chamar à vontade. é que nós, né, que nascemos, você é novinha, eu não, mas que nascemos no século XX, né? Exagero. No século XX, eu digo que nós somos a geração Y, né? A geração Y É, a geração, a Y é acima de 1980, mas 70, 80. Aí a vem um Y, pouquinho antes, é, isso. é, é uma geração importante, porque ela consegue, os gestores, né, os líderes, conseguem, Uhum, viveram a gestão passada, o jeito tradicional, acompanharam os adventos, que foram muitos, né, da internet, da inovação, tecnologia, assim, que aconteceu tudo isso muito rápido, uhum. e ainda tem, ainda terá, o privilégio de aprender com essa nova Nova. geração. Então, eu diria que é uma riqueza muito grande que existe nesses líderes, né? Sim, muito, Muito. E muito. assim, e vai ter fim, né? E vai acabar, Vai, né? Então, por isso que é importante você, né, como você trabalha com isso, passar o seu conhecimento para muitos líderes, né, para muitos, introduzindo a forma nova, né, como tem que ser, né, a liderança consciente e já preparando por que vem pela frente, né. exatamente. Eu estava comentando, não faz muito tempo, dessa riqueza de conhecimento que as pessoas aí de meia idade Meia idade, corpinho de 20. meia idade, né, é uma riqueza muito grande que Muito, eles possuem de conhecimento, muito. né, muito grande. De paciência, né, são ricos em tudo, né, em paciência, em conhecimento, viveram as maiores mudanças, Sim, né, do século passado, sim. né, e o início deste já, assim, com muitas coisas, revolucionárias, vamos dizer assim. Exatamente. Eu sempre falo que são gerações que tiveram que caminhar e aprender de uma maneira racional Sim, e, ao mesmo tempo, rápida, né? Só que, assim, a vantagem é todo o conhecimento que eles trazem. é. Isso daí é Todo muito rico. conhecimento é extremamente rico.
Então, por exemplo, eu quando eu vou porque sendo mentora, lógico que eu também tenho mentores. Sim, E assim, eu busco sempre mentores que trazem essa riqueza de conhecimento. Eu gosto demais, né, porque a gente aprende, sim. né, e eles trazem uma riqueza de detalhes surpreendente, E que explica os porquês. exatamente. Porque hoje a nossa geração, ela não fica tanto nas riquezas dos detalhes, porque é tudo tão rápido, é tudo tão É tudo muito rápido, né. e acaba O sendo não acaba sendo bem superficial, eu acho, né, porque quando você pergunta assim: ah, o que que você lembra da rua, da sua infância?", eu lembro de várias coisas aqui em São Carlos, sim, que eu vivi, nossa, aqui Avenida São Carlos era 2 mãos, enfim, era uma riqueza de detalhes. Hoje, se você pergunta, eles falam: "Ah, a gente sabe, né, aquela rua é assim, mas não perdeu-se, né, aquela riqueza, né, de detalhes. E assim, quando a gente volta a falar da liderança consciente, é que nem eu falei, a gente não vai, deixar os processos à parte. Eles vão ter que entender que ali dentro daquela empresa existem regras, exato, existem processos exato, a serem conduzidos. Aquilo eles vão ter que seguir, eles vão ter que respeitar as regras e eles vão ter que estudar os processos e seguir os processos já estabelecidos. Porque se são processos já estabelecidos, o que eles podem trazer são oportunidades de melhoria, exato. não é? É, E nós temos que estar abertos a abertos receber. a É, recebê-los. muito bom. Aqui você fala, aqui ó, como a gestão de conflitos pode fortalecer e não fragilizar uma equipe? Então, eu falo que o conflito, ele é algo inevitável, porém ele é algo necessário. Sim, Quando nós líderes entendemos que o conflito, ele é um termômetro para nossa empresa, a gente vai começar a ver o conflito de uma outra maneira. Porque assim, imagina, você vai se começar a ver de forma positiva. exatamente, exatamente. O que não pode é subir a temperatura, eu brinco. Sim, A gente tem que manter, manter a temperatura baixa. A temperatura corpórea, quando sobe demais, não é bom. não é bom. Exato, Então a gente tem que manter aquela temperatura, manter aquela harmonia. O que que acontece é que quando você acaba por observar os seus colaboradores, conhecer os seus colaboradores, você sabe que alguns conflitos ali podem surgir com pequenos ruídos. Então, a maneira que um respondeu para o outro, ou a maneira que um conduziu que o outro não queria que tivesse conduzido. sim, Então, esses são os pequenos ruídos. O que o líder não pode deixar é fazer com que esse conflito se agrave de uma certa, proporção que não tem mais o que fazer. Então, por isso que o diálogo, ele é a base da geração de conflitos, de como absorver esse conflito. Então, hoje em dia, as empresas precisam ter diálogos constantes com seus colaboradores, tentar amenizar da maneira, mais rápida sim, aquele impasse que está acontecendo, né, e aí conduzir com leveza. sim, E o escutar, que a gente chama de escuta ativa, é um dos principais fatores. Voltamos a falar das outras gerações, né. Antes, os nossos chefes não nos escutavam. Na hora que a gente chegava com alguma ideia, alguma imposição ou querendo reclamar, ele simplesmente é. deixava, ou Não quem dava a não mínima, dava a é? mínima, ou quem trazia a primeira informação era o correto. Sim, E isso não pode acontecer. é, Eu adoro falar da moeda, a moeda tem seus 2 lados. Sim, a moeda tem seus 2 lados. Por quê? Porque quando um colaborador traz um fato, você precisa demasiar escutativa para o outro colaborador. exato.
E aí que você vai tirar a sua conclusão. Da sua conclusão, você vai trazer para um diálogo, ou para um, ou para outro, ou para os 2. E aí, esse diálogo, o que que ele vai ser? Ele vai ser um feedback, e esse feedback ele vai ser corretivo e positivo, Sim, porque você já descartou os feedbacks negativos. exato, muito bom, é isso mesmo. E aí, corrige até a comunicação violenta, não? Corrige a comunicação não violenta. A não A não violenta, violenta. É, porque assim, a comunicação não violenta é realmente tirar a comunicação violenta, exato, né. O que que acontece é que, as pessoas têm o costume de quando você faz uma pergunta, é automático. Aham. E às vezes ou responde sem nem olhar para a pessoa. é, "Ah tá, não, pode ir lá", né. Então assim, o básico que a gente pede é: olhe para a pessoa. sim. Conduza a conversa olhando nos olhos, responda olhando, né. Muitas vezes você está ali no computador e aí o colaborador trouxe alguma coisa, você está prestando atenção nele e está ali e tudo mais. Só que na hora que você vai responder, você precisa olhar para ele. Você precisa mostrar para ele que aquele momento você está dando a atenção que ele merece, porque muitas vezes aquilo que ele trouxe vai ser fundamental para uma decisão futura sua. Com toda certeza. E como que faz quando, o gestor está ali com uma demanda, ocupado, e vem o funcionário, o colaborador, né, inter assim, se aproxima, fica ali do seu lado, e você está vendo, obviamente, e você para conversar, para ouvi-lo, e aí é um assunto banal e que esse funcionário, esse colaborador tem essa mania de toda hora estar diante do líder, do gestor, para dizer: "Olha, eu estou presente aqui", mas aí não fala nada com nada e te interrompeu de uma concentração sua. Como lidar com isso? Como que o líder vai falar com a pessoa? Nesse caso, você precisa dar feedbacks e conduzir, É, né, tem fazer o que desenhar, alinhamento. né. Isso, porque muitas vezes, e 90% das vezes, o que é óbvio para você não é óbvio para ele. Sim, Então, se você ficar no achismo, ele nunca vai entender. tem que E falar tem que mesmo. falar. Você vai sentar, não vai ser rude, né? Você vai colocar a comunicação não violenta e é conduzir, falar: olha, Maria, deixa eu te explicar. Eu estava em algumas demandas que são urgentes e eu preciso responder naquele momento. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Essa demanda que você me trouxe, você pode me mandar por e-mail, não tem problema. A outra demanda que também você me trouxe, assim, 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 sempre colocando exemplos. Você pode também me enviar por e-mail. Quando for esse tipo de demanda, este sim, você me traz, que nesse caso eu preciso atender de imediato. Nessa frase, você nunca vai poder colocar a palavra não, mas, porém. Então, por exemplo, você tira É, eu isso da sua detesto a vida. palavra não, né. Por quê? Tudo que você falou de positivo até aquele momento, se você colocar um não, um porém, um mas, você vai negativar tudo aquilo que você vai começar a falar. Olha, é uma estratégia interessante essa. Exatamente. Ele não vai mais prestar atenção no que você falou anteriormente. Ele vai prestar No atenção mas, no não, a partir do mas, do porém e do não. Então você coloca sempre um e. E, porque aí automaticamente o subconsciente dele vai falar assim: não, ela começou uma frase e ela ainda está completando aquela frase. olha que interessante, muito bom. Exatamente. Então, assim, são maneiras que a gente chama de feedback corretivo, né? Porque existem vários tipos de feedback, mas normalmente a gente acaba trabalhando mais no construtivo, no corretivo, no negativo e no positivo, né? Nesse caso, seria um feedback construtivo, porque se ele é um ótimo colaborador, é isso que você precisa colocar. Olha, você é um excelente colaborador.
Eu adoro as demandas que você está me trazendo, são demandas extremamente positivas e vamos colocar o seguinte: tal demanda pode me mandar por e-mail, tal demanda pode me mandar por e-mail, tal demanda me traz, que eu considero isso como uma urgência. E assim você vai trabalhando. É, muito bom, muito bem. Quais são os maiores desafios dos líderes de hoje e como desenvolver equipes de alta performance com humanidade? Os líderes de hoje, nós estamos trazendo uma, como que eu vou dizer? Eles são sobrecarregados, vamos dizer assim. Mas por quê? Porque nós viemos com aquela coisa assim: "Deixa que eu cuido". Você sabe do que eu tô É, falando. é. "Deixa que eu cuido". Não, quem sabe disso sou eu. Eu resolvo. Eu resolvo, pode deixar. E o que que vai Se dá uma dor de acontecendo? barriga, quem que vai resolver? Pois é. Então, na verdade, hoje o problema maior dos líderes é essa questão de alta demanda e trabalhar com vários tipos de gerações, Sim, né? Porque você vai ter pessoas na sua equipe mais antigas, com uma certa experiência, e pessoas que estão começando agora. Só que nós vamos estar trabalhando com 3 tipos de gerações, dependendo quem estiver trabalhando com você. Então, isso também traz. Só que ao mesmo tempo que nós temos isso, nós temos que aprender, então, a fazer escuta ativa, sim. a delegar. Eu canso de falar, assim, quando eu vou fazer consultoria, eu falo: "Tá, tudo bem, mas, você me trouxe toda a relação das suas funções, certo, certo. Mesma coisa, se der uma dor de barriga, quem vai fazer? Então não. Então eu quero saber, você como líder, quem são os colaboradores que você que você vai delegar? Isso e isso. Só que a partir de hoje você vai realmente delegar, porque se aquele colaborador tiver dor de barriga, você vai saber fazer, não é o contrário. Exatamente. E se você delegar, mas você delega, para uma pessoa que também está recebendo esse treinamento, essas informações? O próprio líder, ele vai ter a função De ensinar, de de ensinar. passar essas informações. Até porque, quando ele conhece a individualidade de cada um, ele vai saber para qual demanda ele vai conseguir colocar e para qual colaborador. Muito bom, muito bem. Patrícia, fale com as pessoas que você quiser, faça venda seu peixe. Pois é, vim falar um pouquinho então hoje sobre liderança consciente. E o que eu tenho que dizer é o seguinte: a liderança consciente, ela é um propósito. O propósito, ele faz com que nós trilhamos o nosso caminho. Só que muito além de trilhar o seu caminho, ele traz um impacto. E o impacto é aquilo que você trouxe com exclusividade, que você trouxe na sua individualidade. Então não adianta ser um líder que vai pegar tudo pronto. Você precisa ser um líder que entenda a sua individualidade para impactar os seus colaboradores. Muito bem, muito bem. Estamos aqui com a nossa queridíssima Patrícia Treviso, que está assim uma pelo nosso bate-papo aqui, uma grande mentora. Então, você que está nos assistindo, se tem uma empresa, se tem um amigo que tem uma empresa, e com certeza você tem, e assim, e tem muitos desafios aí, muitas coisas que precisam ser corrigidas. Entre em contato com a nossa amiga Patrícia Treviso, que ela vai te orientar, ela vai te ensinar a saber lidar com esses pequenos conflitos, pequenos detalhes, vamos dizer assim, Exatamente. detalhes estes que faz toda a diferença, na vida da sua empresa, Isso né, mesmo. porque o desgaste acaba com uma empresa, né. Acaba. Tanto o desgaste do dono da empresa, como o desgaste da equipe, né. Então Exatamente. esse desgaste é muito ruim. Então, se você está aí com esse sentimento, então procure a nossa amiga Patrícia Treviso, que ela vai te ajudar a melhorar o desempenho
e o lucro da sua empresa. Querida, uma lembrancinha para você, Oh, muito tá? obrigada. Uma lembrança para você. Ai, que Nós linda. temos aqui o projeto do projeto não, já existe desde Opa! 2012, né? A Maria Aires em Revista, que a nossa amiga Patrícia também vai fazer parte desse projeto. Muito obrigada por você estar conosco Mas e que Deus te abençoe na sua amém, a jornada. todas Tudo de bom para nós, você. todas nós. E é isso aí, meu Ai, amor. Um obrigada. beijo grande. Beijo. Estamos encerrando mais um episódio do Fala Maria e até o próximo.